E licenciamento, como vocês já devem estar careca de saber, quem trabalha com Power BI, quem já usa Power BI, a gente começa na licença free, que é aquela gratuita, né, que a gente, teoricamente, no desktop, no Power BI Desktop, eles vão ter acesso a tudo que você tem. Então você não tem nenhum tipo de limitação, a única coisa que você não acessa são as funcionalidades de inteligência artificial e machine learning, que aí é só quem tem o premium mesmo. Mas a parte do desktop, de criar medida, de conseguir publicar, de você conseguir visualizar pelo portal, você faz tudo que você faz com a conta paga, que é a Pro. A diferença é que você não compartilha esse relatório com ninguém. A não ser que você mande o arquivo PBX para a pessoa, que você compartilhe o seu usuário e senha, ou que você crie um relatório, um link público. A gente já vai falar um pouquinho sobre esse cara, os riscos que você tem em utilizar link público. Então essa é a Falando conta sobre free. licença free, Disseu, tem uma pegadinha, tem uma pegadinha. Às vezes o cara chega para mim, não, eu tenho 50 licenças aqui, porque eu comprei junto com o Microsoft 365, né? Eu tenho aquela licença que vem com o Power BI. Uhum. Só que aí tem uma pegadinha, dependendo do Microsoft 365, tá? Se você não contratou a licença mais cara, provavelmente o padrão é tem um Enterprise e o É um. Standard, sempre muda lá os nomes, eu nunca sei. Mas é o que? É cento e poucos reais, que tem pacote Office e tal. Tem lá Power BI, mas o Power BI é o free. É o free. Não é a licença Pro. Então tem uma pegadinha no meio aí que é importante a gente tomar cuidado. O único licenciamento do Office 365 que vem com o Power BI Pro é aquele E5, que custa mais ou menos 360, eu acho, algo assim, ou mais Nem até, é mais por E5, usuário. eles mudam o nome direto. Mudou? Antes eu achei que era Mudou, o mudou. E5. Então, assim, cuidado com a pegadinha. É igual o Rafael falou, às vezes você vai olhar, pô, essa licença do Office que eu vou comprar já vem com o Power BI, mas é o Power BI Free, que é só você ir lá É, no site da Microsoft e fazer o cadastro. Não tem hoje tá, mistério. hoje tá assim, é Microsoft 365 Business Standard e o Microsoft 365 Business Premium, tá? Uhum. Então são essas licenças lá. E quando você vai, tem lá Power BI, não é bem Power BI. Cuidado com a pegadinha então, galera. Então, partindo da licença premium, limitação, não consegue compartilhar o relatório. Então, o relatório fica só para você. Então, para quem está estudando, quem está treinando alguma coisa, é muito bom, porque você não vai ter nenhuma limitação, né? Você vai poder estudar à vontade, pegar os exemplos que você achar na internet, os vídeos, tudo que o professor fez ali com as licenças tradicionais, que não envolvem a parte do serviço, né, do Power BI, que seja só no desktop ali, você vai conseguir fazer praticamente tudo. Então, você não tem limitação. Primeiro tipo de licença paga, a gente já começa a falar da licença Pro. Então, R$ 64,00 por usuário é o valor que você paga hoje se você for lá no site da Microsoft e contratar. Com a Power Tunnel você pagaria R$ 54,90. A gente tem um descontinho aí de pagamento anual com recorrência mensal. Então, esse seria o valor. Então, você tem esse valor aí, você aumentou a quantidade de usuários, o valor aumenta na mesma proporção. Na capacidade Pro, você já consegue compartilhar com segurança, né, os relatórios com outras pessoas. Então, com outras pessoas que tenham também uma conta Pro ou uma conta Premium por usuário, você também consegue compartilhar. E nesse Workspace você tem aquelas limitações já conhecidas. Você tem 8 atualizações por dia, o tamanho do conjunto de dados não pode passar de 1 GB, passou de 1 GB não atualiza mais. Você já consegue criar workspace, que você adiciona pessoas no workspace, compartilha e tal. E uma dúvida que muita gente tem, pô, beleza, eu comprei a licença Pro para quem vai desenvolver, e para quem vai visualizar, qual que é a licença? É a mesma licença. Então essa licença de R$ 64,00, ela atende tanto quem vai publicar e criar, quanto também quem for somente visualizar. Nossa, mas só para visualizar o relatório eu pago licença? Sim, só para visualizar o relatório você paga a mesma licença de quem vai desenvolver, R$ 64,00. Ah, mas a minha empresa eu posso pegar uma conta e utilizar para o meu departamento inteiro? Ou para a minha empresa inteira? Bom, tecnicamente não bloqueia, mas legalmente você pode até tomar uma multa, né? Porque o contrato lá com a Microsoft, se você pegar lá, baixar e ler, ele fala que a conta é individual. Então, se Pessoal. você tem 30 pessoas no departamento do financeiro, do comercial, por exemplo, e todo mundo tem que ter acesso, você tem que ter 30 licenças do Power BI. Ah, mas a Isso, empresa tal. Pode falar, Graf. isso é o espírito de WinRAR seguindo vivo e firme, né? Pois é, o pessoal quer economizar, mas assim, legalmente você está infringindo o compliance do licenciamento. Então, também a Microsoft, para pegar isso, é muito fácil, porque toda vez que você loga no portal deles, eles têm a informação de dispositivo, de qual IP que você está utilizando. Então, eles olham lá, pô, eu tenho uma É pessoa o aqui que navegador, tem cara.
Ah, então navegador. Pô, como é que uma pessoa tem, tipo, 10, 20 conexões em IPs diferentes ao mesmo tempo com a mesma conta? Então eles sabem quais empresas estão burlando o licenciamento ou não. É só a questão de se eles vão querer, que dia que eles vão querer começar a aplicar multa, ou pelo menos mandar um aviso, né? Ou até mesmo bloquear. Tecnicamente dá para bloquear esse tipo de coisa, né? Então você não está em compliance e também tem a parte de segurança, porque se todo mundo está utilizando o mesmo usuário, como é que eu consigo segregar a permissão de o Rafael vai ver um determinado relatório e o Thales não? Ou o Rafael e o Thales vão ver o mesmo relatório, mas o Thales vai ver as vendas dele e o Rafael vai ver as vendas dele, que é o RLS, né? Então, isso com todo mundo com o mesmo usuário, você não consegue fazer isso. Então, você também tem esse tipo de limitação. E a conta Pro também tem algumas outras limitações, como, por exemplo, você não tem acesso a Datamart, você não tem acesso à atualização incremental de Dataflow, você não tem acesso àquelas tabelas híbridas, né, que é você ter uma tabela com Direct Query e import ao mesmo tempo. Você não tem acesso ao XLM Endpoint, então, que é muito bom, né, para você conseguir automatizar um monte de coisa. Várias APIs eles dependem desse tipo de recurso. Até mesmo para você poder abrir o Tabular Editor e conseguir conectar num dataset e poder editar ele direto. Você não consegue ter esse tipo de funcionalidade. Você não vai ter, por exemplo, só vai ter 8 atualizações, então você vai ficar limitado, né? Você não consegue utilizar um fluxo de CI/CD com Azure DevOps. Não tem integração com Git, né? Que é um recurso que saiu agora em maio, né? A integração nativa com Git do Power BI. Não deve fazer rotate de senha a série de isso daí também para vazar informação, né? Pois é, isso é importante que o Cunha falou. Então, se você tem uma senha que é comum para 40 pessoas do departamento, aí uma pessoa sai, o que você vai fazer? Você corre o risco e mantém a senha, ou você troca a senha e tem que sair reconfigurando tudo que está rodando. Então, tem os seus custos, né? É questão de brecha. Aí, faltou alguma coisa pra falar da Pro, Rafa? Licença Pro não, basicamente é isso, né? Ela tem as suas limitações, serve bastante para empresas que têm uma quantidade pequena de usuários, né? É realmente uma solução. E ela também ela tem uma conta necessária mesmo em pacotes, que a gente vai falar que são as licenças por capacidade, né? Então a gente ainda vai falar um pouquinho. Boa. Da dúvida do Hélio eu já vou responder. Quando a gente for falar um pouquinho de capacidade, eu respondo a sua dúvida, Hélio. Beleza? Só pra gente não perder a linha de raciocínio aqui. Então, saindo da conta Pro, antes eu vou falar do PPU, depois a gente fala do link público. Eu acho que é uma boa porta de entrada pra gente falar de capacidade depois. Então, beleza. Pô, eu quero ter mais atualizações por dia, ou preciso de ter um desses recursos que a gente falou que a pessoa não tem acesso. Datamart, CLM Endpoint, integração com Git, deployment pipelines, tamanho do dataset maior que 1 GB. Beleza, quero passar essa alimentação. Qual o próximo passo? O que muitas empresas adotam é o PPU, que é o Premium por usuário, que é um licenciamento que já existe o quê? Uns 2 anos ou mais? Já um pouco mais. Desde que saiu o Premium de segunda geração, faz uns 2, 3 anos. 3 anos. Isso, que lançou mais ou menos. Que foi uma tentativa da Microsoft de colocar um meio termo entre o Pro e o Premium por capacidade, que custava aí R$35 mil. 32, 35 mais ou menos. Então ficava uma distância muito grande. Então a Microsoft, deixa eu botar um cara no meio do caminho, é o PPU. O PPU ele custa o dobro da licença Pro. Então se a Pro custa $10, R$64, a PPU custa $20 e acho que sai 128, alguma coisa assim. O valor em real. E aí ela tem todos esses recursos que a gente falou que inicialmente você não tem, ele passa a ter. Então 48 atualizações por dia, conjunto de dados maiores do que 1 GB, deployment pipeline, CLM Endpoint, todos os recursos premium você passa a ter. Só que a Microsoft ela adicionou uma pegadinha nessa licença. O que é a pegadinha? Para eu poder utilizar todos esses recursos, eu preciso converter o meu workspace para um workspace premium para o usuário. Então, a partir do momento que eu faço essa conversão, eu passo a ter acesso a todas essas funcionalidades. Só que quando eu faço essa conversão, o que acontece? Somente quem tem conta PPU vai poder acessar o Workspace. Então, aquele monte de gente que tem conta Pro, que tem na sua empresa, não vai poder acessar, a não ser que eles migrem para a conta Pro, PPU também. E aí o valor dobra da licenciamento. Então, por exemplo, beleza, criei um relatório lá que eu preciso de passar de 1 GB. Coloquei no PPU, beleza, o relatório aumentou, né? Tive todos os benefícios, mas ninguém vai conseguir mais acessar esse relatório, só quem tiver também a conta PPU. Então esse é um ponto negativo da PPU. Quando você tem uma empresa com poucos usuários, 2, 3, 4,
Até que é ok, você converte para PPU, ok. Mas quando você tem 20, 40, 50, 100, 200 usuários, você dobrar o valor assim já fica uma conta bem salgada, né? Então já começa a afetar bastante no preço. Essas são as 3 licenças por usuário, né? Então a gente tem a Isso. licença Free, a licença Pro e a Premium por usuário. E agora a gente tem as 3 licenças por capacidade. Uhum. Antes da gente entrar nesse ponto, vamos comentar agora sobre uma treta aí que tá rolando na internet, né? Não treta, mas a gente já tá avisando sobre isso desde, sei lá, uns 2 anos, já 3 anos que a gente já fala sobre esse problema, né, do link público. De vira e mexe a gente vê alguém postando na internet sobre isso, sempre dá um buzz bem grande. E qual o problema do link público? Então as pessoas, para poder tentar compartilhar relatório, tentando burlar um pouco essa questão da licença, elas acabam usando aquela opção de link público. Então, quando você quer pegar um relatório e embedar pelo próprio portal, você tem lá duas opções. O link público, o link normal, né, que é a forma segura. Então, ele gera um iframe para você, você coloca numa página e todo mundo que for acessar, ele vai ter um botãozinho de login ali, você coloca as suas credenciais, ele acessa, né? Então, dessa forma, é uma forma segura, porque o Power BI que está fazendo o back-end, então ele que vai validar se o usuário tem permissão, se tem RLS, já aplica tudo. Só que para cada pessoa que for visualizar, você tem que ter uma conta Pro. Então, se for colocar isso, por exemplo, num site, num sistema seu, todo mundo que for visualizar vai ter que ter conta Pro. Beleza? Então, esse funciona legal, não tem problema algum. E aí tem o link público. O link público é um iframe também, só que esse não tem nenhum tipo de validação. Ele realmente é um link público que não tem segurança, não tem RLS, e em qualquer lugar que você colocar, colocou no website, no SharePoint, ele vai abrir o relatório. Não E aí tem você log não sabe, de acesso. não tem log de acesso, então você não sabe quem é que está visualizando, você não tem como controlar se a pessoa pode ter acesso àquele relatório ou não, e também não tem RLS. Inclusive também você não controla nenhum aspecto visual do relatório. Por exemplo, colocou esse link público numa página web. Se você estiver acessando pelo celular, ele não carrega o layout mobile, mesmo que o relatório tenha layout mobile. Ele não carrega. E aí, o que as pessoas costumam fazer? Pô, vou mandar esse link aqui para outra pessoa da minha equipe, alguma coisa assim. Só que elas não se preocupam que essa informação pode vazar, especialmente quando são dados sensíveis. Por exemplo, eu quero mandar uma informação para o Rafael, vou lá, mando o link para ele, o Rafael acessa. Mas se esse link vazar, se alguém interceptar, se, sei lá, o Rafael deixou a tela desbloqueada, eu tive acesso a esse link e mandei por e-mail, postei em algum lugar. Todo mundo tem isso. Aí o que as pessoas costumam fazer? Pô, beleza, então eu vou colocar uma senha, né? Cria medida, cria um monte de artifícios aí para tentar bloquear o acesso ao relatório, né? Achando que essa informação está segura. Só que aí com um botãozinho só, você vai no navegador, tem uma tecla escrita aqui F12. Você aperta essa tecla no seu navegador, você inspeciona o HTML da página, você vai ter acesso a todos os dados que existem no conjunto de dados. Inclusive aqueles que não estão nem sendo usados no relatório. Então tudo que está ali, você consegue navegar livremente pela informação, não importa o que você tente fazer. Ah, Dirce, eu criei um método nuclear aqui de radioatividade que oculta o negócio. Não interessa, a gente vai ter acesso ao seu dado simplesmente apertando F12 e inspecionando o HTML. O dado está lá disponível, qualquer pessoa pode acessar. E isso não é o pior. Alguém chega para mim com um método inovador de utilizar a senha. Aí você aperta F12 e fala, aqui o dado aqui. E isso não é a pior parte ainda, tem pior. Se você chegar no Google, por exemplo, e digitar site:/app.powerbi.com, você vai ter acesso a uma lista quase que infinita de relatórios públicos que foram criados e as pessoas nunca divulgaram em lugar nenhum, nunca publicaram em lugar nenhum. E você vai ter acesso a relatórios de diversas empresas, inclusive das maiores empresas do Brasil aí, tem várias lá. Dados sensíveis, dados pessoais, dados que não poderiam vazar e estão disponíveis para qualquer pessoa da internet consultar esses dados. Então sim, aquele link público seu lá que você não compartilhou com ninguém, você só gerou o link público e colocou numa intranet da vida, a gente consegue achar utilizando uma simples busca no Google. O dado está lá exposto para qualquer pessoa acessar. Então, olha o risco. Fazer isso fora do Brasil também? Não, porque o pessoal não tem não é tão pão duro para comprar licença. No caso da Europa, o pessoal é extremamente rígido com a questão da GDPR, né? Mesmo nos Estados Unidos, se vazar algum dado médico, alguma coisa do cara, né? Putz, é um escândalo, né? Cara, durante a pandemia a gente fez uma live
Que aí tava pesquisando alguns links públicos, né? E tinha muito de prefeitura que o pessoal fez, Power BI e tal. Prefeitura ainda costuma ser informação aberta, né? O problema é, dentro do conjunto de dados, o cara achou, se eu não boto na tela, tá tudo bem. Então, na tela, tinha um dado com um grão menor, né? Então, você tinha ali, quantas pessoas tiveram Covid nesse período, papapá e tal. Só que quando você analisava o dado em si, que a gente consegue pelo conceito, parece lá o conceitual esquema, né? O conceptual esquema. Quando a gente analisar o conceptual esquema e usando o Postman, a gente consegue fazer algumas consultas, montar consulta para ver o dado, dava para ver que tinha o nome da pessoa que faleceu, o telefone, a data, CPF, endereço, tinha os dados completos do cara ali. E eu acho que Então, mais do que mão na roda pra familiar golpista. Mão na recebeu- roda pra golpista, entendeu? mais do que um familiar recebeu alguma ligação ou de golpe ou algum maluco falando, ele não morreu, isso não existe, né? Que nem precisa comentar, né? Então tinha, assim- tinha coisa assim bem complicada, né? E assim, Nome acho de que você criança de colégio, tinha um de um colégio. Aí tinha o nome Colégio, das crianças lá, qual era a série. Então, assim, é muito arriscado o tipo de informação que vocês colocam lá. Tipo assim, para que serve o link público, então? Pô, fui lá, criei um portfólio para mim, por exemplo. Estou estudando. Ou, por exemplo, eu trabalho numa prefeitura e eu vou colocar lá, igual tinha antigamente na época da Covid, aquele painelzinho lá com quantas vacinas foram feitas, foram aplicadas, quantas pessoas foram recuperadas, mortes. São dados que realmente são públicos, não tem problema vazar. Dados de pesquisa, por exemplo, você vai fazer uma base conectada no Adventure Works, você quer publicar, aprendi a fazer um negócio legal no Power BI, olha só. Aí, ok, para isso que serve o link público. Porque o nome já fala, link público são para dados públicos. Se o seu dado é privado e não pode vazar, você não pode utilizar um link público. Então, assim, a Microsoft, quando ela botou esse nome, ela pensou, cara, eu vou botar um nome link público que as pessoas vão ter a noção de que não pode colocar dado privado ali. Mas Isso aí é a não é o que malandragem acontece. brasileira. Não, uma vez alguém chegou pra mim e disse o seguinte: cara, eu vou fazer o seguinte, eu não vou botar o nome da empresa, não vou assim dizer qual é a empresa, eu vou ter lá os dados e tal. Aí eu disse, beleza, e quem é que vai publicar? Não, sou eu. Você vai publicar onde? Não, no meu Power BI. O Power BI, o e-mail é na conta da empresa? Eu disse, se eu analisar o concept ou esquema, eu vejo o Você pega e-mail no de quem e-mail. publicou. Tem um cara, sabe o que eu vi na internet essa semana, quando saiu aquele post lá que visualizou? Um cara falando, é por isso que nos meus relatórios eu coloco um grid em vez de colocar o nome do relatório. Porque aí se alguém tentar nossa. achar, não vai saber de onde que é. Mas chega Eu no falei, e-mail do cara, que Caraca, adianta? meu irmão. É difícil. Mas enfim. É por isso que a gente está falando, por isso que servem as licenças de capacidade, porque são licenças que são específicas para embedar, além de outras coisas que a gente vai comentar, né? Então, por exemplo, se eu vi na documentação que eu posso utilizar a conta Pro e a conta PPU para poder embedar o relatório também. Aqui na minha demo até vou mostrar um exemplo com uma capacidade Fabric e um exemplo embedando em Workspace Pro. Inclusive a Microsoft tasca uma tarja gigante quando você embeda utilizando uma conta Pro, justamente falando, você está numa capacidade gratuita, se você quiser utilizar em produção, adquira uma capacidade dedicada clicando aqui. O que a galera malandra faz? Ela arrasta para cima um pouquinho o frame para poder ocultar a tarja da Microsoft. Ou manda deletar a tag na hora de... Na hora de porque renderizar. Isso. Então, assim, o que acontece? Esses tipos de embedamento com conta PPU e com conta Pro, elas realmente funcionam. E a própria documentação, eu mandei isso para um cliente hoje, inclusive. Vou até procurar aqui e mandar no chat se eu achar. A própria documentação fala, você pode utilizar sim para testes e desenvolvimento. Porque existe uma quantidade limitada de tokens, de renderizações de relatórios que você pode fazer com esses dois tipos de licença. Qual é esse limite? A Microsoft não divulga publicamente qual é a quantidade de tokens. Tem até uma API que você consegue consultar o percentual de tokens que você já atingiu, né? E a partir do momento que você atinge esse limite, ele para de funcionar e começa a dar erro para você em tudo que você tentar abrir utilizando esse token. Ou seja, você coloca isso na sua aplicação em produção com conta Pro ou PPU, em determinado momento vai parar de abrir tudo porque vai botar essa mensagem de erro lá. Então você até consegue utilizar isso, mas tem um limite. Então você pode utilizar para desenvolvimento, para não ter que comprar uma capacidade inicialmente enquanto você está testando, mas para subir para produção você de fato tem que contratar uma capacidade.
Tem pessoas que já criaram até alguns mecanismos de rotacionar a conta Pro para poder mudar no workspace, para não ter que ficar comprando capacidade, mas pelo amor de Deus, gente, a gente está falando de empresa, não é da padaria do Joaquim, que nem assim o cara faria isso. Vamos trabalhar na legalidade, não vamos criar coisas ilegais para poder colocar em empresa, porque é o nome da gente que está na frente também, né? Então, cuidado com a gambiarra que vocês fazem aí, até porque se gerar uma multa depois da Microsoft pegar, se a empresa não está ciente que você fez essa gambiarra ou não está muito claro, eles podem acabar jogando essa multa para você. O justa causa ou tentar imputar essa multa para você pagar aí. Então, muito cuidado com a gambiarra que vocês vão tentar subir. Ideal, se tem a licença certa e que não é cara, a gente vai falar um pouquinho sobre até valores, vamos fazer o certo, né? Depois a gente não reclama da corrupção lá em Brasília. Tem mais perguntas aqui. Teve um comentário do Luiz Fortunato. Pode voltar para aquela anterior, que a gente ainda não comentou sobre ela. Perdão, desculpe. Vamos falar então antes. Você quer responder essa antes, depois a gente começa a falar das capacidades, Rafa? Já vou puxar ela para puxar o link das capacidades, certo? Vamos lá. Quando a gente vai falar de licença embedded, né, do Power BI, licenças por capacidade, como eu falei, a gente tem 3 licenças hoje por capacidade, que são a licença Embedded, SKUA, licença Fabric, SKUF, e licença Premium, SKUP. Né? Cada uma tem as suas particularidades, mas as 3 permitem que você utilize o Power BI em uma aplicação, né? Em uma aplicação construída utilizando as APIs do Power BI para trazer o teu relatório. As 3 vão te dar essa possibilidade. Qual é a que vai se adequar ao teu cenário? Depende, tá? Depende, a resposta do Dev Senior. Depende de como é o teu cenário. O que você precisa de recurso. Cada licença, ela tem uma graduação, né, de tamanho de CPU e memória que você vai ter disponível ali para utilizar os recursos de atualização, de renderização dos dados, né, do próprio cálculo interno que o Power BI precisa resolver para resolver os cálculos DAX dos seus relatórios. Então, isso depende. Quantas licenças do Power BI Embedded? Na verdade, você pode precisar de uma só que não uma A1, uma A2, uma A3 ou uma A6. Depende muito do seu ambiente, tá? Geralmente, como é que eu faço esse cálculo de uma forma mais básica? Primeiro, eu analiso uma coisa chamada Footprint Memory. Cada dataset ele tem uma quantidade de memória em que ele vai utilizar em idle, no mínimo o estado dele. Se eu subir esse relatório, ele vai alocar isso aqui em memória, tá? Quando a gente trabalha com os conjuntos de dados nas licenças premium, tá? Eu tenho um limite de memória por conjunto de dados. Então, se, por exemplo, o meu footprint da memória do meu relatório seja lá de 10 GB, eu sei que um A1 que só suporta 3 GB, uma A2 que só suporta 5 GB, não vão ser suficientes. Uma A3 ela suporta até 10 GB. Ela vai ser suficiente? Pode não ser também. Por quê? Porque no momento que eu preciso atualizar esses dados, eu posso dobrar essa memória. Então, essa resposta depende. Depende. Tem que analisar o teu cenário de relatórios para entender isso. Por isso que é sempre bom, melhor forma, não tem outra, a melhor forma de você saber qual é a melhor licença testando. É subindo o ambiente, você consegue contratar o ambiente, você paga por hora dessas licenças Embedded e Fabric, diferente da Premium maior lá por capacidade. Esses você consegue pagar por hora, então você pode subir um ambiente de um A1 por um dia e testar com os seus relatórios reais, né? E analisar, tem lá um relatório de métricas de uso da capacidade, você consegue ter uma noção de uso qual vai ser o mais adequado para o teu ambiente. A melhor forma de você saber é testando na prática, que aí você realmente vai ter uma noção real. E aí, beleza, respondido basicamente a pergunta, tá? Só para fazer um parênteses aí, Rafa. Quando você vai ter lá a questão da capacidade, cada workspace pode ter uma capacidade dedicada para ele, porque um workspace está associado a uma capacidade. Só que essa capacidade ela pode estar em vários workspaces. Então você pode ter um workspace, uma capacidade que atende todos os workspaces da sua empresa,
ou você pode dividir essas capacidades. Como o custo é por hora, igual o Rafa falou, pode ser que tenha um workspace que seja acessado durante o dia inteiro, e aí você dedica uma capacidade para ele. Pode ter um workspace que só é utilizado, sei lá, no fechamento do mês. E aí você precisa de um relatório mais pesado, você pode deixar uma capacidade só para fazer isso. Então você liga, processa ali os relatórios, analisa, toma a decisão e desliga de novo. Então a questão da quantidade de capacidades depende muito do seu volume de dados, do negócio. Lembrando que quando você tem uma capacidade, todos os relatórios eles passam a rodar nessa capacidade. Inclusive a atualização dos dados, o processamento das queries. Então tudo quem roda é a capacidade. Então, isso vai ditar, até a quantidade vai ser quantos conjuntos de dados vocês têm, quantas atualizações são feitas, o tamanho do conjunto de dados, porque quanto maior, mais processamento geralmente ele gasta para atualizar, né? Para poder saber, inclusive até qual tipo de capacidade, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Então, esse número em si, geralmente a gente sempre indica começar com uma capacidade e com a mais barata de todas. E aí você vai escalando conforme a necessidade, conforme os testes forem indicando se você precisa de mais capacidades ou se precisa de uma capacidade maior ou não. Então, essa troca de capacidade entre o workspace é coisa de segundos. Você associar uma capacidade a um workspace é segundos. Eu quero ter uma Fabric e Embedded ao mesmo tempo. Consegue, um workspace fica no Fabric, outro no Embedded. Sair do Fabric para o Embedded, do Embedded para o Fabric também é coisa de segundos. É tudo muito fácil de você trocar. Você não tem lock-in de subir de um nível você quer abaixar, você não consegue. Aqui não, você consegue subir, consegue descer, consegue trocar de um para o outro. É bem tranquilo isso. Fazer outro parênteses disso. É bacana comentar que como a capacidade embedded é um recurso de nuvem, você pode tratar essa capacidade como um recurso de nuvem, ou seja, você pode parar, você pode ligar ela via Bash, API. via PowerShell, via API, via SDK. Então existe abre um leque de possibilidades para você automatizar as suas demandas do seu dia a dia. Inclusive subir, descer, trocar também, você consegue fazer tudo via API, com a linguagem que você quiser, da forma que você quiser. Tem até uma pergunta boa aí do Vitor Mesquita. Você quer deixar para responder quando a gente for falar do Fabric e do Embedded, Rafa? Não, a gente já pode puxar, né? A gente já tá falando das licenças. Vamos falar primeiro da Premium maior. Eu vou falar primeiro da Premium maior, porque depois a gente desce. Até porque ela vai ficar um pouquinho de lado para nossa conversa hoje, né? Como eu falei, a gente tem 3 licenças Premium por capacidade. A maior, a mais cara, que muita gente conhece, começa lá $5.000, é a Premium por capacidade, né? Essa é uma licença que você tem uma contratação diferente das outras via portal Microsoft 365, né? Então ela é uma contratação até diferente. Ela tem um scale em CPUs também diferentes, e o scale, parte de scale é feito via Azure, e você escala um vCore por vez. É muito chato utilizar isso, mas ela é uma licença que permite você dar visualização a usuários free via serviço do Power BI. Então lá no serviço do Power BI você pegou uma workspace, aplicou ela a uma capacidade premium do tipo P, né, que é essa que começa em $5.000 mês, você consegue dar para o usuário final que tem uma licença free a capacidade de visualizar dados nessa workspace. Então, o usuário que não tem licença Pro, ele consegue visualizar. E para publicar, Rafael, para publicar ainda é necessário uma licença Pro, mesmo em uma workspace que esteja utilizando essa capacidade Premium, né? Maior lá, Premium por capacidade P1. Um outro ponto também da licença Premium por capacidade é que ela também te dá uma possibilidade de utilizar o Power BI Report Server local. Você consegue criar um servidor de relatórios locais do Power BI e utilizando recursos locais, né? Recursos da sua máquina, você consegue utilizar esse cara. A desvantagem do Power BI Report Server é porque a versão dele é sempre mais atrasada e uma série de novas features, uma série de possibilidades que só existem por conta da nuvem Microsoft também não vão estar disponíveis, como por exemplo visuais do Power Automate, a parte do próprio Marketplace ela é mais limitada, então você tem algumas limitações de uso dessa ferramenta, mas pode ser uma solução num cenário onde você tenha a possibilidade de usar uma versão mais desatualizada do Power BI embedada, né? Embedada não, armazenado num ambiente local. E aí descendo, né? Trazendo para as licenças
para a licença que a gente mais conhece de Embedded, que é a licença de fato Embedded, o SKU que a gente chama de A de Azure, né? Então o SKU-A foi a primeira licença que, fora o Premium por capacidade, permitiu, num custo mais baixo, você embedar relatórios do Power BI em uma aplicação de terceiros. Então você tem essa licença do SKU-A, que ela vai partir ali na faixa de 750, não, $750, mais ou menos isso, 700 e poucos dólares, no tier mais baixo, né? Você consegue já utilizar para bastante coisa. Ela tem uma capacidade bem interessante. E ela possibilita o quê? Eu ter atualizações praticamente infinitas, conjunto de dados híbridos, né? Utilização de alguns recursos como o Stream Datasets, Stream Data Flows, na verdade, e alguns outros recursos que são voltados para ambientes híbridos, datasets maiores, o Large Datasets Models, a possibilidade de utilizar Endpoint XMLA, que você consegue editar o seu relatório até direto na web, como a gente já falou também, a utilização de repositório Git. Então, tudo isso já tem no Embedded. O que é que não tem no Embedded? Lembra que na P1 eu falei que o usuário Free ele consegue acessar em modo de visualização e o usuário Pro é necessário para publicar. No Embedded, o usuário Free ele não acessa via portal da Microsoft. Você tem que criar o seu próprio portal para embedar o relatório. Então, o usuário Free não consegue acessar esses relatórios. E o usuário Pro ainda também é necessário para publicar o relatório, certo? Aí, já descendo um pouco, que aí a gente vai para a pergunta do Vitor. A gente tem a licença mais nova da Microsoft, que é a licença do Fabric, né? Foi lançada em maio do ano passado. A Microsoft lançou esse cara, né? Que é os SKUs F, que com eles vieram a possibilidade de você criar ambientes de Lakehouse bem mais integrado no Power BI. Então, não só parte de Lakehouse, mas a parte de Machine Learning, utilizando notebooks. Veio um cara que era o Dataflow de segunda geração. A gente trouxe ali o Data Factory, né, que tinha na Azure, parte dele para dentro do Power BI também, lá no que a gente chama hoje de pipelines de dados. Então, você teve uma incorporação de uma série de serviços nessa nova licença. Todos os serviços do Fabric, que são exclusivos do Fabric, vão estar disponíveis na licença Fabric e vão estar disponíveis na licença Premium do tipo P. A licença A, ela não tem esses recursos, tá? Você precisa contratar uma licença Fabric F. O bom é que na contratação, desde novembro, a Microsoft lançou um cara chamado instância reservada. A instância reservada, ela tem o valor equivalente ao mesmo tamanho do Embedded, né? Então, se eu pegar, por exemplo, o que equivale em CPU e memória, eu tenho um SKU-A1, eu vou ter o Fabric F16, o F16, F8. O F8, ele se equipara a um A1, tanto em recurso de máquina, né? Quanto em valor em dólar se você tem instância reservada. Que a instância reservada, eu tenho uma contratação com a Microsoft de 1 ano, mas eu pago mensal. Tá? Você tem um desconto lá de 41% hoje, certo? Então, quando você tem essa instância reservada, o mesmo valor que sai da licença Embedded sai do Fabric. Então, para você utilizar os recursos do Fabric, você vai precisar de uma licença Fabric ou uma licença P, um SKU-P. Com um SKU-A, você não vai ter os recursos, você teria que contratar, por algum motivo, uma outra licença F. E aí, no caso, eu já contrataria direto um F8, um F16, um F32, para se equiparar ao que você tem de SKU-A hoje, tá? É como o Tseu falou, as is, você não tem nenhum problema de migração entre esses ambientes, então você consegue ir de um para o outro sem nenhum problema. Show? Tem mais dúvidas antes de ir para as perguntas, para as demos? Tem mais algumas aqui, Rafa. Tem uma aqui do João Batista Marinho Júnior. Vamos lá. Tem uns dados que estão no Lake Storage, né? E no Bricks, criar alguns warehouses, tá? Model, pá.
No Power BI Embedded tem que carregar esses dados no Gateway. Vamos lá, no Gateway você não carrega nada. O Gateway é uma porta, né? É um portão de conexão entre o dado de um lugar para a nuvem Microsoft, tá? Então, na verdade, você carrega esse dado para a nuvem Microsoft. Quando a gente trabalha com a conexão em Databricks, uma conexão em Lakehouse, o ideal, ao meu ver, tá, é que você utilize o modo de Direct Query. Não faz sentido para mim o que muita gente faz, que é importar o dado. Aí eu perco o melhor dos modos do Lakehouse, que é consultar um dado com alta volumetria em tempo real ou near real time. E eu poderia fazer então esse processo de ETL, talvez de outra forma, que fosse mais barato do que o Bricks, tá? Então você tem que carregar no seu Power BI serviço ou os metadados, conectando em Direct Query, ou se você utiliza modo import, você faz o import. Se o seu Databricks é na Azure, você não precisa nem de Gateway para fazer essa conexão, né? Que o Gateway é a plataforma, a ferramenta que faz essa conexão. Você consegue fazer a conexão direta, tá? Sem a necessidade do Gateway, tá? Show de bola. Tem mais duas perguntas aqui, acho que do Matheus Malta. Vamos lá. Matheus, como eu falei, se você usa o Premium por capacidade, o P, ali, né? A licença P, que é aquela que começa em $5.000, quando você vai para um Embedded, né? Lógico, os seus usuários vão perder o acesso, o seu usuário free vai perder o acesso ao Workspace, porque ele não tem essa possibilidade. No entanto, a licença Embedded, ela tem um ticket de entrada bem mais barato do que o P, e aí você teria que utilizar uma plataforma de terceiros para embedar seus relatórios, tá? Até porque se você contratar a licença Embedded, eu perco a possibilidade de dar o serviço para compartilhar com usuários free, porque com usuários free você não consegue compartilhar relatório de qualquer forma, né? Não, se for numa capacidade premium, sim, né? Só se for numa premium. P1 ou numa F64 para cima. Isso, Aí esse recurso, você chegou a comentar da instância reservada, Rafa? Cheguei. Então a instância reservada está dando esse desconto aí de 41%. Então o valor que você olha lá no site da Microsoft, eles já até colocaram o valor com a instância reservada agora com esse desconto. Então a instância reservada é o quê? Você vai lá, faz um compromisso, né, de ficar 1 ano com esse recurso criado e a Microsoft te dá esse desconto. Então você desligando ou não, vai pagar o mesmo valor. Então nem faz sentido você desligar mais a capacidade para economizar. E a instância reservada, geralmente você pega, você fala qual a capacidade que você quer. Vamos supor, eu quero um F4. E aí, em determinado momento, você viu que precisa agora do F8. O que você pode fazer? Ou você pede de volta os créditos da F4, eles vão te reembolsar, né, proporcionalmente, você contrata uma F8, ou você contrata outra instância reservada de F4. Então, dois F4 viram um F8. Então, isso funciona. Ou você, se você quiser, né, se for algo temporário, você mantém a sua instância reservada do F8, do F4, você vai pagar aquele valor, e você contrata uma outra F4 no pago pelo uso. Então você vai lá, usa aquilo ali, o tempo que você precisar, remove o recurso pago pelo uso e continua só com a instância reservada. Também funciona. A única coisa que pode dar problema, que é assim, que você pode perder com essa estratégia de adotar mais de uma capacidade, combinando elas e chegando num valor, numa capacidade final, por exemplo, na F64, igual o Rafa falou, você seria equivalente ao P1 do Premium. Então você não precisaria mais de pagar licença para os usuários free visualizarem pelo portal. Se você tem uma F64, o usuário free já acessa de graça sem consumir licença. Agora, se você tem duas F32, que teoricamente, em termos de processamento, seria uma F64, ele não soma isso para poder montar esse benefício. Então você continua sem poder colocar esses usuários na conta free de acessar. Então mesmo que você tenha duas F32, que daria F64, por conta de estar em duas capacidades diferentes, você não vai ter esse benefício de usuário acessar com conta free. Show. Acho que tem mais algumas perguntas. Tem uma do próprio Matheus aí na sequência. Sim. Uma dúvida, eu consigo escalar o Fabric por hora utilizando a instância reservada? Foi o que você acabou de falar, né? Você consegue, tendo a instância reservada, ainda escalar mais recursos. A instância reservada, você contrata CUs, tá? Então eu contrato, por exemplo, a instância reservada de 8 CUs. Eu posso subir esses 8 CUs em 4 F2 ou 2 F4, tá? Então o CU é seu, né? Você faz o que quiser com ele.
Tá, deu um então funciona trocadilho aí engraçado. dessa forma a licença por instância reservada. Você contrata CUs e não uma capacidade. Até o Fabric é interessante, porque diferente das outras licenças, o Embedded e a licença Premium, ele tecnicamente não é ele não é uma... Como é que eu posso dizer? Um recurso... Não era esse termo que eu queria colocar. Ele não é uma licença por capacidade. Você não contrata um recurso dedicado, tá? O A e o P, você tem recursos dedicados. No F, na verdade, você tem um recurso disponível, tá? Então, na verdade, aquilo ali está rodando numa grande máquina, tá? Que tem muito mais capacidade. Tanto é que é possível você escalar sem pagar até 32 vezes a capacidade do Fabric, tá? Utilizando uma feature interna. Que isso acontece de forma natural, você nem viu o que aconteceu. Utilizando o Smooth, né? A suavização da capacidade. Ele te dá recurso futuro. Então, dentro do período de 24 horas, ele te dá recurso a mais e te debita nesse período de 24 horas. Rafael, se eu usei todo o recurso em uma hora, eu usei todo o recurso que eu tinha para as próximas 24 horas, o que é que vai acontecer? Aí você vai começar a tomar erro, né? E aí você tem que escalar a sua capacidade. Nessa questão da pergunta, respondendo a pergunta do Matheus, o que acontece se, por exemplo, você contratou 4 CUs e você quer colocar mais 4, viraria 8 CUs. Você escalou no determinado momento que você precisou de mais poder de processamento. Se você não quiser contratar outra instância reservada, se for uma demanda pontual ou algo que talvez vai ser só por alguns horários durante o dia, você pode manter normalmente. Só você mandar escalar, que a Microsoft ela vai te cobrar a sua instância reservada de 4 CUs normalmente e vai te cobrar 4 CUs adicionais que você vai pagar pelo tempo que ficar ligado aquele recurso. Então ela te cobraria pela instância reservada no preço normal e o pago pelo uso proporcional, entendeu? Lembrando que a cobrança da Microsoft, na verdade, ela não contabiliza por hora, ela contabiliza por segundo. Então ela soma quantos segundos o recurso ficou ligado no mês, converte para hora, aí ela faz a cobrança, entendeu? Então, 1 segundo já faz diferença no preço. Claro que vai ser um décimo de centavos, mas a cobrança que ela faz, a coleta do tempo que ficou ligado, é em quantidade de segundos. Show de bola. Teve mais... Lê aqui as outras perguntas. O que vocês Tem. preferem fazer? Bora de pergunta. Tem Tem uma poucas. aqui do David Steven. Eu já respondo pro David. O que é que tem a ver o CU com as calças? Só tá falando de nomes de lascar aí da Microsoft. Tem o Azure AD que virou Microsoft Entra ID. Entra ID. Entra ID. Às vezes não entra, né? Pergunta rapidinho do Luiz, que seria embedar no software de terceiros. Embedar numa plataforma que não é a da Microsoft, né? A padrão, o app.powerbi.com, tá? Aí pode ser uma plataforma que você desenvolveu, pode ser uma plataforma que você contrata como a nossa plataforma, que é o Power Embedded. Então, é isso. Tem uma Tem uma pergunta também do Tadeus, bem legal. Essa daí é boa porque o Thales já fez, então ele é o melhor cara para responder. Era essa daí, exatamente. Nesse caso, a gente faz isso mesmo. A gente cria um app registration na Azure, vai no seu workspace do Power BI, dá acesso àquele app registration como administrador ou como ao nível de permissão que você quer, e toda a parte de aquisição de tokens a gente faz via SDK da própria Azure, né? Igual você faz para qualquer recurso de nuvem, via CLI, SDK, via PowerShell, o que você acha melhor. Isso eu vou falar que é uma vantagem do PHP, do .NET, que ele até comentou que fez em PHP e tudo é feito na mão. Todas as requisições de API, tem que olhar método. Cara, no .NET ele coloca o SDK, as chamadas APIs são todos objetos. Então já retorna o tipo correto, já tem todos os métodos da API, é tudo chamada de método, que você aperta o pontinho ali já traz tudo pronto para você. Já traz a lista. Toda a abstração. Tem várias bibliotecas para simplificar isso. Uma que eu gosto é o Refit. Sim, lá no PHP você tem que pegar a página da Microsoft, deixa eu ver qual é o parâmetro. Isso aqui retorna o quê? É int, é inteiro? E aí você fica nessa luta aí. Aí ele fez uma outra pergunta. A outra é a do Thales, é a outra. É a do Thales também, Desce mais um pouquinho, ele mandou foi... Deixa eu ver. Foi às 10h07 o gráfico que ele mandou. Deixa eu ver aqui. 10h07. Bem na sequência dela.
Só para completar, eu não sei quem fez a pergunta, acho que foi o Tadeu. Na demo que eu vou depois apresentar depois do PHP em .NET, eu vou mostrar certinho os pacotes nuggets que a gente está utilizando, bonitinho. Show. Tá, ele falou que ia fazer. Você viu que ele tá com o PHP na cabeça, que eu vou mostrar em PHP.NET. Hoje é a guerra, Luciano. Nossa, É outra. É a próxima. Pensou um PHP.NET? PHP.NET. Essa daqui. Essa daí, Thales. O refresh token é o seguinte, a gente vai entrar mais em detalhes. Aqui as aquisições de tokens são feitas em back-end ou podem ser feitas na mão, dependendo da forma que você faz a sua aplicação, mas o embedded ele é feito em JavaScript, a partir de você renderizar. Então, na API, no JavaScript, tem como você ter um método chamado refresh token. Basicamente, lá no seu back-end, você gera um novo token de acesso do Power BI, novo token de embedar, são 2 tokens, né, a gente entra no detalhe, e você faz o update do seu visual com esse novo token. Então, para o usuário, é invisível. É melhor do que fazer isso do que fazer o refresh da página, entendeu? Porque é exatamente o que é que acontece, né? Um ponto que ele colocou. Se você fica com a tela aberta do Embedded por um tempo, como o token ele tem uma inspiração de 1 hora, dependendo do tempo que esse token foi gerado, vai acontecer que o usuário foi ali tomar um café, foi fazer um negócio, voltou para a tela, aí tá tudo com erro em tela. E pô, o que foi que aconteceu, né? Na verdade é porque o token inspirou. Isso. Então, aí o usuário é folgado. Em vez de apertar F5 aqui de novo, ele quer, eu queria poder clicar e continuar de onde eu parei. Dureza. Era só apertar um F5 que é todo um trabalho de um dev, de atualizar o token automático, um monte de coisa. Ele comentou aí de DLLs, beleza. Ele falou que pela maneira que eu implemento o PHP é tudo feito de modo raiz e no .NET Nutella deve ter uma DLL para facilitar. Aí, o cara tá defendendo o PHP já. Porra, cara. Beleza. Tive aqui. Cara, essa daqui foi uma dúvida com uma tirada sensacional no texto. Premium por capacidade. Ô, Rafa, alguma vez você já atingiu 100% do cu? Não. Meu método é pequeno. A string de conexão não chega, não. Premium por capacidade não ativei o auto scale e não parou. Ficou um pouco lento. É isso. Você tem 3 momentos, você tem 3 etapas de delay, né? Você tem até 10 minutos de uso da capacidade futura, show de bola. De 10 minutos a 60 minutos, você começa a ter o que a gente chama de delay iterativo. Todas as requisições, elas passam a ser atrasadas em 30 segundos. De 60 minutos até 24 horas de tempo futuro, de CU futuro, né? Você vai ter a rejeição iterativa. Então, por exemplo, uma ação que é iterativa, como abrir um relatório, ela vai ser rejeitada. Mas uma ação que é de back-end, que é uma atualização de relatório, um notebook que roda, ou seja, um processo realmente back-end, ele vai rodar. Se você passa a usar mais de 24 horas, aí você toma a rejeição de back-end também. Então, se você usa 100% da CU por 24 horas, você começa a ter rejeição no back-end. E essa conversa tá ficando esquisita. Adquirindo rumos estranhos. Né? Tem uma pergunta do Salim Francisco. Eu, pelo menos, não entendi. Não sei se o Rafa entendeu o que ele perguntou. Não. Atrela licença Fabric na Workspace é, na verdade, só você dizendo qual é o tipo de licença que você vai utilizar naquela Workspace. Entendi. É porque a tradução é zoada. O inserido é o embedded. A capacidade, o Fabric, a tradução, ele botou capacidade de malha. Capacidade de malha. Eu acho que agora eu entendi o que ele quis dizer. É porque a tradução realmente pra ficar ruim, então, tem que melhorar muito. Então, usem sempre o portal em inglês. Fica melhor. Fica melhor, porque a tradução realmente confunde demais. É Spark no começo, quando você ia lá e tinha configurações da faísca. Nossa. Cara, Spark é faísca. Spark é faísca, né? Aí tinha configurações de Spark, era configurações da faísca. A pergunta do Breno Valinhos, excelente também depois. Pode falar, tá? Eu só ia comentar que para a galera que for utilizar o Embedded, lembrar que as APIs da Azure para o Fabric e para o Embedded são diferentes.
Sim. Então, para você fazer parar, você fazer o scale, ou scale up, scale down, ou até fazer o resume, são APIs diferentes. A gente teve esse problema já. Então, só para deixar um PS para a galera aí. Ponto de atenção. E, inclusive, a documentação é meio difícil de você achar do Fabric, não é tão fácil de você achar os nomes lá, não. Pelo menos na época que a gente montou isso, né? Foi logo quando Não, lançou o a Fabric. documentação ainda não tem. Não tem, né? Então, assim, você tem que meio que quase que adivinhar, fazer um teste, vai tipo assim, tateando. funcionou. Funcionou, então é isso. Porque a documentação até então não tem muita coisa sobre pausar e iniciar a capacidade pelo Fabric, não. Tá mais fácil de achar os comentários lá do fórum do Power BI do que na documentação. Essa pergunta do Breno Valinhos, Grau, você poder logo depois Cara, dessa é linha. excelente essa pergunta. Muito boa. Considerando o cenário de baixa carga, é viável utilizar uma licença Fabric F2, por exemplo, em vez de comprar uma A1 para embedar em um portal para usuários free? Na verdade, até dependendo, com uma boa capacidade, o F2 pode te atender, tá? Ele aguenta bastante. Por incrível que pareça, ele é bem enjoadozinho. Se souber utilizar bem ela tem uma capacidade bem interessante. Então, tem sim, cliente nosso utiliza, aí dá para usar o com F2. Mais de 100 usuários, vários relatórios aí, mais de 100 relatórios e tá aguentando bem no F2, sem problema nenhum. Então ela é o que eu sempre falei, que toda vez que a gente vai pegar um ambiente, a não ser que a gente já saiba que o ambiente vai ser muito grande e que o cliente vai migrar tudo de uma vez, mas, beleza, o ambiente é grande, mas eu vou migrando aos poucos. Começa no F2 e você escala conforme necessidade. Como é fácil de escalar, então eu nem me importaria muito em começar no F2. Se você achar que está dando erro de memória, erro de CPU, que está muito lento, aí você escala, entendeu? Não precisaria já começar já num tier tão alto, não. O F2 aguenta bem, muitas empresas aí. Tô para te falar aí que uns 70% a 80% das empresas aí conseguiriam rodar no F2 tranquilamente. Sem dúvida. Então é muito mais barato. Hoje você pega um F2 com instância reservada, sai a R$760 por mês a capacidade. Quantos usuários? É o que todo mundo sempre pergunta. Quantos usuários eu aguento? Depende. Se você tiver lá 100 datasets de 900 MB cada, provavelmente você não vai aguentar nenhum, atualizando o tempo inteiro. Agora, você tem poucos conjuntos de dados ou conjuntos de dados pequenos, você bota 1000 cabeças aí tranquilamente, né, Rafa? Até porque quando você vai analisar, cara, o uso de relatórios, você pensar assim, quantos usuários aguenta? Usuário, para mim, é a métrica menor. Errada. É a menor isso. É a menor. Por quê? Porque quando a gente vai analisar o quanto um usuário acessa um relatório, você vai ver que é uma quantidade bem pequena, tá? Então, os números de acessos não é algo absurdo para que você se preocupe com acessos. O que você vai se preocupar é com recurso. Como aquele meu relatório tem lá uma medida que nunca ninguém tratou, que demora 20 segundos para retornar um cálculo, porque você não sabe por quê, provavelmente alguma coisa muito mal feita na modelagem, então isso aí pode ser um problema com o usuário. Uhum. Então, muito mais o próprio dado em si do que o usuário, tá? Até porque geralmente o que mais consome é ou uma medida mal otimizada num conjunto de dados grande, igual a Rafa falou, ou atualizações de dados em conjuntos de dados muito grandes. Então a questão do acesso em si do usuário nem consome tanto. E até porque a medida de usuário, quantidade de usuários é uma medida ruim, porque tem usuários e usuários. Tem aquele usuário que acessa uma vez por dia, uma vez na semana, e tem aquele cara que vai ficar o dia inteiro dando F5, filtrando, trabalhando. Então, a métrica usuário em si é uma medida ruim. Geralmente eu prefiro trabalhar com quantidade de conjunto de dados e volume de conjunto de dados. Acho que é uma métrica um pouco melhor. O bom mesmo, igual o Rafa falou, acho que um pouquinho mais cedo, você fazer o trial do Fabric, você vai ter 60 dias para você testar à vontade. Só tome cuidado com o trial, porque eles te dão um F64, que é uma máquina violenta de 8 V-cores aí, 25 GB de RAM. Então, com certeza, tudo vai rodar perfeitamente. E aí você tá na Ferrari, né? Quando você descer pro seu F2, pro seu Celtinha prata ali... duas portas, no gás. No gás, aí que você vai começar a ver se realmente vai aguentar ou não. Então, usem o F64, que você vai ter 60 dias de graça. Testem todo o ambiente de vocês, porque vocês podem olhar as medidas, as métricas de uso, para saber, qual o percentual de CPU que eu atingi no pico. Bateu 10%. Beleza, bateu 10%. Eu tenho 8 cores, então provavelmente um core deve ser o suficiente para atender a sua empresa. Talvez até menos. Se você colocar menos recursos, talvez ele gaste menos. Durante a maior parte do tempo ficou em 50%.
Pô, então eu preciso de 4 cores, porque se eu for abaixar muito eu já vou ter problema de gargalo. Então é uma boa medida, porque você vai conseguir ver no real, ali no mundo real, quanto de consumo que você utilizou dessa super máquina aí que a Microsoft libera para vocês. Eu acho que a métrica, a melhor forma de você medir é essa, na minha visão. Você pegar tamanho do dataset, estimar a quantidade de usuários, quantidade de atualizações, volume, isso são medidas que podem te ajudar a tentar prever a capacidade, mas certeza mesmo de quanto que você vai precisar é só rodando essas métricas aí, ver quanto que realmente usou, para você saber quanto que você precisa. É aquele negócio, às vezes o ambiente está uma beleza, um usuário subir um negócio que está muito cagado e vai te derrubar todo. Então, Tem isso também. Porque lembra, imagina que você tem 200 conjuntos de dados. É uma capacidade só para processar 200 conjuntos de dados. Especialmente que quando você ativa, acho que a gente até comentou, tanto o Embedded quanto o Fabric, o seu Workspace vira Workspace Premium. Então todas aquelas coisas que tem o PPU vai ter no Fabric, desde o F2, você já tem isso, quanto no Embedded. Então o usuário vai ver, então quer dizer que eu posso colocar mais de 1 GB de dado atualizando 48 vezes por dia nos meus 200 conjuntos de dados, então vamos botar para quebrar. Aí vai quebrar realmente o ambiente, porque é uma capacidade só para processar isso tudo. Então tem que ter muita consciência quando você vai trabalhar com capacidade dedicada, que ali uma coisa que você subir, que consumir muito processamento, você pode acabar derrubando todos os relatórios que estão associados àquela capacidade. Show de bola. Tem aqui uma do Jonathan Moreira Lima. vamos lá. Custo, né? Cobrança do Fabric. Cobrança do Fabric é 2 cobranças. Uma cobrança que é pelo processamento, né? Então, tudo aquilo que você for utilizar dentro da sua capacidade, você vai estar dentro dessa cobrança como se você estivesse contratando uma máquina virtual. É exatamente esse conceito, entre aspas, né? Como a máquina virtual você não consegue ter CPU futura, no Fabric você vai conseguir ter. Então tudo que você vai rodar ali dentro vai utilizar esse recurso contratado, certo? Então não é a quantidade você pode ter ilimitadas, não existe um limite de quantidades, mas quanto mais você tiver, lógico, mais recursos você vai ter, que você vai ter limite de processamentos em paralelo, né? Você tem uma limitação realmente de processo em paralelo. Outro custo que você tem no Fabric, que é importante frisar, é o custo de armazenamento, tá? O Fabric, ele utiliza um Lake Storage, certo? Ele utiliza um Lake Storage para armazenar os dados. Esses dados que são armazenados no carinha que a gente chama OneLake, tá? É cobrado a cada gigabyte. Tem um valor lá no próprio site da Microsoft. Então você tem essas 2 cobranças, tá? Cobrança da licença, que é a capacidade, e a cobrança do armazenamento. O armazenamento é caro? Não, não é caro, mas se você não tiver cuidado, somente se você estiver utilizando o Delta Table, que ele acaba armazenando, né, dados históricos ali, versões históricas das suas tabelas, e não utilizar processos de vácuo para liberar esse dado histórico, ela pode subir bem rápido e acabar se tornando acabar tendo um custo alto com isso, tá?